nós vamos cantar, celebrar a esse Deus maravilhoso. E logo no primeiro cântico, se você veio preparado, você vai sair do seu lugar e você vai depositar aqui no gasofilaço o seu dízimo e a sua oferta. Celebre a Deus, celebre com alegria, porque Ele é digno. Celebre ao Senhor em nome de Jesus. vez comigo, querido? Você está feliz na presença do Senhor? Está feliz porque Ele é bom? Queridos, Deus é bom o tempo todo Ele é bom. Então cante isso. Cantarei porque Tu és bom, dançarei.
você fez a sua melhor escolha em estar aqui. Não é por causa dessas quatro paredes, não, irmãos. Não é por causa da igreja presbiteriana, não. A escolha que você fez nessa noite é por estar na presença do grande eu sou, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, deste Deus que nós acabamos de cantar, que é grande, maravilhoso, e que os olhos deles estão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Aleluia. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Então vamos declarar isso. Se você conhece, adore Ele, adore Ele. Exalte e glorifique o nome dele nessa noite. Cante comigo. O mundo busquei,
Vamos orar para os nossos filhos. Vamos pedir ao Senhor para abençoá-los. Pedir ao Senhor para tocar em outro lugar todo especial no coração de cada um deles. Amém? Eles, feche os seus olhos. Nós vamos orar. Oremos. Meu Deus, que o Senhor possa encher o coração dos nossos filhos. Que o Senhor possa ministrar a eles nessa noite com poder e graça, e que eles possam, Pai Santo, serem supridos pelo poder da Tua Palavra. Que as Tuas filhas sejam canais do Senhor a ministrar o coração de cada um deles. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Nesta noite, o evangelista Antônio Júnior vai nos trazer. Eu quero convidá-lo que venha em frente. Oração para que o Senhor possa usá-lo com graça. Vamos orar mais uma vez pela vida do pregador da noite. Usa-o como farol nesta noite, como flecha nesta noite, com muita graça, que o Senhor possa falar a nós aquilo que o Senhor já falou a Ele. Tem misericórdia do Teu servo, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus a todos, irmãos. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Que o Senhor, de uma forma muito especial, possa continuar a se fazer presente e ministrar o coração de cada um de nós nessa noite, como já tenho falado, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias em Hebreus, no capítulo de número 4. Hebreus, capítulo de número 4, para que pudéssemos pensar um pouco acerca desse texto, daquilo que a palavra tem falado no nosso coração. Hebreus, capítulo de número 4. Nós faremos a leitura dos versículos de número 11, 12 e 13. Eu queria convidar a igreja, aqueles que puderem se colocar de pé, por favor, para que façamos a leitura. Versículos de número 11, 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor: Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Até aqui, glória ao Senhor. Pai, gostaria de agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de poder falar em teu nome, Senhor. Então, Pai, nos com graça, com poder, com majestade, para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, poder transferir à igreja, Pai, que pode ser colocado no nosso coração, e que de alguma forma, Pai, essa palavra possa encontrar lugar em cada coração, Deus possa estar de alguma forma, Deus ensinando, exortando e transformando vidas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, conduza esse momento para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, igreja. Irmãos, como já foi dito, nós completaremos na semana agora o aniversário da Reforma Protestante. E às vezes a gente se apega a algumas datas de formas positivas ou negativas. Algumas datas trazem lembranças para cada um de nós. Eu não sei quantos de vocês são muito apegados a datas. Eu confesso que eu não sou muito ligado a datas, mas depois de um tempo a gente passou a perceber algumas coisas e se importar com algumas. Às vezes alguns acontecimentos que ocorrem, eles marcam a vida de uma cidade, de um povo, ou talvez de uma pessoa apenas. Eu me lembro, por exemplo, no dia do 11 de setembro, eu estava à tarde trabalhando e de repente veio a notícia, a gente liga a televisão e para assistir um avião que tinha batido num prédio, de repente ao vivo assim você vê o segundo avião. Aquilo foi impactante. Só que passa um tempo também, para muitos vira só a história. É impactante naquele instante, depois vira a história. Quando a gente conta para algumas pessoas mais novas que presenciaram aquilo é somente história. Agora existem fatos e você conta eles 10 anos depois, 20 anos depois, 50 anos depois, e aquilo te faz ainda balançar o coração, aquilo ainda te arranca lágrimas, aquilo muito tempo depois te traz um sorriso ao rosto. Tem coisas que talvez são de alguma forma até indiferente para você, mas mesmo que você não perceba, a sua vida ela foi modificada por uma série de fatores, por algo que talvez você nem se lembre que aconteceu. A Reforma Protestante, por exemplo, talvez você pode não se lembrar dela, você não pode ser apegado a essa data, mas ela mudou a sua forma de ver a palavra, de ver a Deus, de se conectar com o Senhor. Havia um tempo em que a informação era muito restrita. A palavra não era pregada sequer na língua das pessoas. Houve um tempo em que o acesso à Bíblia Sagrada que nós temos hoje não era algo tão comum. E aí no ano de 1450, Johannes Gutenberg, ele inventa a prensa tipográfica, que era nada mais nada menos do que aquilo que veio a revolucionar o mundo da sua época. Livros que eram tão raros de serem publicados, demoravam tanto tempo, era tão arcaico, eles passaram a ser reproduzidos de uma forma muito grande. Para você ter uma ideia, durante a invenção da prensa, as pessoas queriam pegar os livros, não somente para lê-los, mas para ver o seu conteúdo, para ver aquilo que tinha dentro dos livros. A nível de curiosidade, mais uma vez, o primeiro livro a ser publicado pela prensa tipográfica foi a Bíblia Sagrada, conhecida como Bíblia de Gutenberg, pelo inventor da prensa. E as pessoas naquele instante queriam pegar a Bíblia, não por ser a Bíblia, a palavra de Deus, mas por ser aquele primeiro livro, fruto daquela grande invenção. Através dessa invenção, a renascença, que foi um movimento cultural da época, a reforma científica e a revolução científica e a reforma protestante. Agora os livros eram de acesso às pessoas, e com isso, por exemplo, a taxa de analfabetismo caiu muito. As pessoas foram educadas de uma forma melhor. Então, essa invenção ela trouxe cultura ao povo, ela trouxe dignidade ao povo. Então, as informações que eram mérito de poucas pessoas, agora elas são difundidas. Aquilo que
os grandes autores diziam, e todos eram obrigados a acreditar. Agora era possível ler. E Lutero, talvez a grande batalha dele foi para que todos pudessem ler a Bíblia. Lutero ele comprou uma briga para que nós pudéssemos hoje ter acesso a esse livro. E se um dia nós tivermos acesso ao Pai através da cruz, agora através da Reforma Protestante, que ocorreu logo depois da invenção da prensa, nós temos acesso à palavra do Deus vivo. Interessante que os dois eventos aconteceram em diferença de pouco mais de 50 anos. Então, com a invenção da prensa até o momento das revoluções que eu disse, agora o povo tinha acesso aos documentos. Para você ter uma ideia, a Bíblia demorou 5 anos para ser escrita, e em pouquíssimo tempo, 300 unidades foram espalhadas. Era algo para a época revolucionária. Talvez uma revolução do mesmo tipo que hoje todos temos no celular. Hoje você consegue mandar um e-mail para alguém, um WhatsApp para alguém. É tudo muito rápido. Para a época isso foi marcante. E se de alguma forma, na época da invenção da prensa, você queria pegar esse livro para olhar, de tão bonito que era, com a Reforma Protestante, agora você conseguia pegar para ler. O conteúdo estava à disposição de todas as pessoas. E sobre esse conteúdo, sobre essas informações, talvez o livro que melhor representa isso na Bíblia seja a Carta aos Hebreus. O povo hebreu que por um tempo estava caminhando junto, o povo que andava ouvindo as histórias, foram transformados ali por Jesus Cristo. De repente, com a morte de Jesus, o povo começou a, digamos, bater cabeça. E o autor dos Hebreus tem uma grande preocupação em dizer: ei, não se esqueçam daquilo que foi dito, não se esqueçam daquilo que foi vivenciado. E ele começa a sua carta no primeiro bloco, entre os capítulos de 1 a 4, mostrando a grande importância de Jesus Cristo para todas as pessoas, em especial para aquele povo. Nos capítulos de 1 a 4 ainda é recheado de várias informações retiradas do Antigo Testamento, para que as pessoas pudessem ver que Jesus Cristo, na verdade, foi um cumprimento do Antigo Testamento. Quando lemos com cuidado a Carta aos Hebreus, nós encontramos, por exemplo, a mais perfeita definição do que é fé. Nós encontramos a definição de quem são os heróis da fé. E nessa definição dos heróis da fé, talvez para nós, muitos deles não seriam heróis. Mas quando eles são colocados como heróis, nós passamos a olhar a vida dessas pessoas de um modo diferente. Como assim? A águia da galeria dos heróis da fé. Assim como eu e você temos a oportunidade hoje de estar aqui, ela também teve. E de alguma forma a fé dela é inspiradora para cada um de nós. Várias e várias pessoas foram colocadas ali como uma forma de inspiração para nós. Assim como hoje em dia nós olhamos para várias pessoas como inspiração para muitos de nós. Mas a carta aos Hebreus ainda exalta sobre o sacerdócio de Jesus Cristo, sobre o porquê de forma legal da herança em Jesus Cristo. Qual a ligação entre o Antigo e o Novo e por que o cumprimento? E aí nos capítulos de 1 a 4 colocam Jesus acima de tudo isso. Ele é acima de anjos, ele é acima de profetas, ele é acima de toda e qualquer circunstância. Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Jesus Cristo, o Cordeiro Santo. Jesus Cristo, aquele que é poderoso para mudar a vida de uma nação. E especificamente no texto que nós lemos, o autor chama a nossa atenção para uma situação em que ele conclui que falamos sobre um período de descanso no Senhor. E ele faz uma definição direta e bela para nós no versículo 12, que assim diz: porque a palavra de Deus é. Porque a palavra de Deus é. Ele vai dar qualificações para a palavra de Deus. Ele vai dizer algumas coisas a mais sobre a palavra de Deus.
Mas primeiro ele deixa claro, é a palavra de Deus. E quando eu penso sobre tudo isso, eu queria tratar com os irmãos sobre o seguinte tema: a Bíblia Sagrada, o livro que mudou a história do mundo. A Bíblia Sagrada, o livro que mudou a história do mundo. E não há como começar de outra forma, a não ser da mesma forma que o autor começou. A Bíblia Sagrada, o livro que mudou a história do mundo, é a palavra de Deus. Quando falamos aqui sobre a Bíblia de Gutenberg, não é a Bíblia de Gutenberg, é a palavra de Deus. Quando nós pegamos essa palavra maravilhosa para analisar, não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. E por que isso é importante? Quantas e quantas vezes nós pegamos a Bíblia para tentar endossar aquilo que fazemos? Pegamos a Bíblia para tentar classificar se aquilo que fazemos é certo ou errado. E de repente queremos colocar as nossas vontades, até mesmo as nossas opiniões, baseadas naquilo que a Bíblia está dizendo. Mas o autor começa dizendo: isso aqui é a palavra de Deus. Muitas e muitas vezes, pessoas saíram à procura da palavra de Deus. Procuraram pessoas que pudessem revelar a elas a palavra de Deus. Não sei se você já o fez, mas certamente conhece alguém que o fez. Que pegou um carro naquela hora da noite e foi atrás de alguém, porque aquela pessoa tinha a palavra de Deus. E o autor nos ensina: aqui é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, o mesmo livro que mudou a história do mundo, é a palavra de Deus. Então, se eu quero de alguma forma saber qual é a opinião de Deus sobre um assunto, onde eu vou encontrar? Na palavra de Deus. Se eu quero descobrir se Deus concorda ou não com algum tema, onde eu vou descobrir a resposta? Na palavra de Deus. E ele aqui não se preocupou em explicar muito por que é a palavra de Deus. E esse deve ser o intuito do nosso coração, e não entender muitos porquês sobre esse tema. Mas a Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus. Homens inspirados por Deus, não homens que colocaram a sua opinião. Nós não estamos lendo a opinião de cada um dos autores sobre aquilo que Deus pensa, mas aquilo que Deus inspirou a cada um deles para fazer. Portanto, se eu tenho dúvidas sobre qualquer assunto, logicamente vamos orar, logicamente vamos conversar com pessoas, vamos conversar sobre assuntos, mas não existe assunto que Deus não tenha tratado. E onde encontramos isso? Na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E se de alguma forma eu tenho essa certeza no coração, e quero crer que você também a tem, eu preciso saber que essa Bíblia Sagrada, esse livro que mudou o mundo, esse livro que é a palavra de Deus, não apenas a contém, ele continua dizendo: ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. E não de forma aleatória essas palavras foram colocadas juntas aqui. Quando nós analisamos a essência das palavras, a palavra viva, por exemplo, na sua origem do grego é zaor. Isso significa aquele que tem poder em si mesmo. Tudo aquilo que é vivo, ele tem poder em si mesmo, ele não depende de outro. E a Bíblia não tem poder em si mesma. A Bíblia Sagrada, quando nós analisamos tudo aquilo que ela quer nos dizer, não é somente uma análise de uma lei que talvez foi criada, foi aprovada e ali era colocada em decadência, colocada em esquecimento, mas ela tem poder em si. A Bíblia não precisa de complementos. Algumas religiões colocam livros para complementar aquilo que a Bíblia disse. Não poucos autores colocam complementos àquilo que a Bíblia diz. Não estou dizendo de comentários bíblicos, mas de complementos bíblicos. Qual é a diferença?
a Bíblia deixa uma lacuna sobre tal tema. Na verdade, consultando aos Espíritos, a Bíblia quis dizer isso. Consultando a profetisa tal, a Bíblia quis dizer isso. Não, irmãos. Não existe ninguém que tenha autoridade para colocar complementos na palavra de Deus. Porque ela tem poder em si mesma. Mas a palavra, na essência, ela tem uma outra definição. Ela tem poder em si mesma e na alma. A palavra de Deus, ela toca a alma. E por que o eficaz foi colocado junto? Porque a definição da palavra eficaz, e essa inclusive na língua portuguesa, você pode pesquisar no Google se quiser. Eficaz é aquilo que tem virtude ou poder para produzir em condições normais e sem carecer de outro auxílio determinado efeito. Uma palavra tão comum, eficaz, muitos de nós já conhecemos essa palavra, mas quando olhamos o que ela realmente significa, aquilo que tem poder para produzir em condições normais, sem qualquer outro auxílio efeito. Aí uma outra definição para a palavra eficaz, ideal para causar um resultado pretendido. Então a palavra de Deus, ela tem ainda alguns adjetivos. Ela tem poder em si mesma. Ela tem poder na alma. Por isso ela é viva. E ela ainda tem poder de fazer isso sem qualquer outro auxílio. Alguns autores dizem uma frase alguns pregadores dizem uma frase que já virou jargão, que é: a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Isso não é uma mentira, não é simples jargão. Por ela ser viva, você tem a oportunidade de ler junto com aquele que a escreveu. Por isso não há necessidade de complemento. Aí você fala: mas espera aí, então o Espírito Santo não pode vir complementar? A Bíblia já é a palavra de Deus, por isso o primeiro tópico foi esse. Então a Bíblia Sagrada, o livro que mudou o mundo, ele é a palavra de Deus e também é uma ferramenta viva e eficaz. Então lembre-se disso no seu coração. A Bíblia, o livro que mudou o mundo, é a palavra de Deus, e a Bíblia, o livro que mudou o mundo, é uma ferramenta viva e eficaz. E o que significa ser uma ferramenta viva e eficaz? Esse livro, ele tem poderes sobrenaturais. E não trata aqui de uma questão esotérica. Não trata aqui de uma questão de magia, mas trata aqui de ser algo vivo. Por isso que Lutero queria tanto que nós pudéssemos ler essa palavra. Quando nós lemos os assuntos aqui tratados na Bíblia, não é como o cheiro de fumaça, não é como aquelas coisas que, como a gente diz aí, passar pano para nada. Muitas vezes a resposta vai ser diferente daquilo que a gente quer. Muitas vezes nós não vamos concordar com o posicionamento que está aqui. Muitas vezes vamos discordar de Deus. Vamos discordar da posição dos personagens aqui. Mas, queridos, é preciso entender que quando ela relata, por exemplo, eventos negativos, é para que a gente possa aprender e não se inspirar neles. Mas quando ela nos exorta, é porque ela quer nos transformar. E eu passo para o meu terceiro ponto. Se a Bíblia, o livro que mudou o mundo, é a palavra de Deus, se essa mesma Bíblia, o livro que mudou o mundo, é uma ferramenta viva e eficaz, ela não é suficiente apenas para mudar o mundo. A Bíblia é suficiente também para mudar a minha e a sua vida. Então, nesse lugar, a Bíblia, o livro que mudou o mundo, é suficiente e poderoso para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. Lutero, quando leu a Bíblia, o pastor já citou o versículo aqui, em Abacuque, em Romanos, e ele leu que o justo viveria pela fé. Ele não adquiriu mais conhecimentos. E quantas vezes, quando as pessoas leem a Bíblia Sagrada em busca de conhecimentos, quantas
Sagrada para aprender um pouco mais, para debater sobre algum assunto, concordando ou discordando. Mas esse livro, que tem poder para mudar a sua vida, ele contém verdades que são transformadoras. Então a Bíblia não trata de um livro que vai aumentar o nosso grau de conhecimento dia após dia, mas que vai causando mudanças em nós dia após dia. Quando Lutero percebeu que o justo deveria ir pela fé, ele teve crises. Ele não conseguiu ficar quieto em relação a isso. Ele comprou uma briga tremenda, porque não é o que diziam a ele. Eram ditos várias e várias coisas. E hoje, queridos, nós temos acesso a esse livro, não para que pudéssemos usá-lo como enfeite, não para que pudéssemos fazer como na época da prensa, que ali fez a impressão da Bíblia de Gutenberg, as pessoas queriam olhar essa coisa bonita. Mas hoje, nós temos acesso a esse livro para que ele possa transformar a nossa vida. A Bíblia é um livro de propósitos. E o propósito principal da Bíblia Sagrada é contar a história de Deus perante o seu povo. E a história de Deus é uma história que inicia naquilo que Ele criou e naquilo que o criado, a criatura, caiu. E agora existe uma caminhada de redenção até que sejamos plenamente redimidos. Há todo um plano em relação a isso. E quando eu entendo aquilo que Cristo fez na cruz por mim, eu posso ser transformado de forma a ter paz e tranquilidade, porque a salvação é para todo aquele que crê e confessa Jesus Cristo. Quando eu tenho segurança sobre esse fato, eu não vivo dia após dia com medo. E aí, como vai ser? Eu tenho agora segurança, e com isso eu posso ser transformado. Não significa que eu estou tomando posse de algo e agora eu tenho uma carta branca para pegar. Não é isso. Aquele que é o Senhor, o justo, que vive pela fé, ele dia após dia, ele busca se relacionar com o Senhor, busca se relacionar com o Deus poderoso. E como é esse relacionamento? Ele existe de duas formas. A primeira forma é através da leitura da palavra de Deus, que é ali que eu vou encontrar aquilo que Deus pensa através de tal ou tal situação. E o segundo ponto é através da oração, em que na oração eu busco a cada instante encontrar o Pai e me relacionar com Ele. Não se esqueça que a oração não é só petição, a oração também é relacionamento. O autor de Hebreus deixa muito claro que a palavra de Deus era poderosa para penetrar no nosso interior. Então, na parte C do versículo de número 12, ele fala que a palavra é tão poderosa que ela pode dividir alma e espírito juntas e medulas. O autor aqui não quer dar uma aula de ciências para a gente de corpo humano, para falar sobre medulas, juntas, alma, espírito. Ele quer dizer que a palavra é tão poderosa por ser viva e eficaz, que ela pode transformar o nosso corpo e o nosso espírito. Que Deus cuida da nossa vida física terrena, mas Deus também cuida da nossa vida espiritual. E quando eu entendo que Deus é poderoso para isso, eu entendo quão prazeroso é que pensam é poder ser orientado pela palavra de Deus. Eu também entendo como é prazeroso ser repreendido pela palavra de Deus. Afinal, é aquele que sonda até pensamentos. O texto diz, é apta até para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E ele continua, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Ou seja, na presença de Deus, não há como ficar inerte. Por isso somos convidados, dia após dia, em especial no texto em questão, a adentrar na presença de Deus. Somos convidados a estar na presença do Deus Todo-Poderoso, que sonda o nosso coração, que conhece nossas vidas, para que possamos ser transformados por Ele. Talvez triste ou sofrendo, talvez tentado ou provado,
talvez com dúvida em relação à salvação, talvez em busca de paz, volte à Bíblia Sagrada. E ela tem todas as respostas que você precisa. Lutero disse ainda que a Bíblia é como se fosse uma erva perfumada, que quanto mais você mexe nela, mais um cheiro suave ela vai liberar. Quanto mais você se relaciona com o Senhor através da sua palavra, mais intimidade vai ser adquirida nesse relacionamento com o Senhor. Quando nós voltamos à Bíblia Sagrada, nós temos a plena certeza de que nossa vida pode ser transformada através de quê? Da própria palavra. E quando Ele transforma a nossa vida, Ele transforma a nossa história. A Bíblia, esse livro que mudou a história do mundo, ele tem poder para mudar a história da sua vida também. Eu não sei qual a dificuldade talvez os irmãos tenham encontrado. E aqui não trata de uma autoajuda, trata de uma questão de um relacionamento. Quando nós entramos num lugar secreto com o Senhor, num lugar de intimidade com o Senhor, nós conseguimos experimentar novas coisas. E é interessante pensar que esse livro foi escrito há tanto tempo. Quem foi seu autor? Não sabemos, mas sabemos qual era a sua intenção. E a intenção é que nós pudéssemos entender que não é somente entrar na presença de Deus, mas é entrar num lugar de descanso juntamente com Deus. Lutero nos ensinou duas coisas grandiosas. A primeira coisa é que o justo viverá pela fé. Aí você diz, mas já estava escrito. Sim, mas eles não conseguiam ler. Hoje em dia, muitos não têm lido ainda. E as mesmas coisas que estavam escritas para eles continuam escritas para nós. Mas muitas vezes não temos lido. Você quer uma resposta? Nós podemos encontrar a resposta. E quando seremos transformados? Como tivemos o encontro. Quando nós buscamos o Senhor com o coração aberto para Ele, nós estamos disponíveis para ouvir aquilo que Ele tem a falar. Agora, quantas vezes as vidas não são transformadas porque nós nos comportamos de uma forma muito complicada? Quantas pessoas são pessoas boas, pessoas da sociedade, alguns até cristãos ou religiosos, mas quando de repente eles são confrontados pela palavra de Deus, eles se revoltam. E uma revolta contra a palavra de Deus nada mais é do que uma revolta contra o próprio Deus. Quando eu discordo da palavra de Deus, eu estou dizendo, Deus, eu não concordo com a sua opinião. E por isso é perigoso nós cantarmos como cantamos aqui hoje. Não há nada maior que o meu Deus. E de repente nós nos comportamos como alguém que não concorda com esse Deus. Ah, mas eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Eu acho que aqui não pode, mas Deus não acha isso. E Deus coloca uma outra situação para cada um de nós. O grande propósito do livro sagrado é que pudéssemos entender isso e entrar nesse lugar de descanso de Deus. E ao entrar nesse rico e poderoso lugar, descansar, sabendo que Ele sabe o que está fazendo. E de novo, como cantamos, não há nada que seja impossível para o Senhor. Quando nós buscamos o Senhor com todo o nosso coração, nós somos confrontados. E não é fácil. E justamente por não ser fácil, que somos confrontados a fazer isso. Tem coisas que são mais atrativas, mas cuidado com aquilo que é muito atrativo. A palavra de Deus é confronto. Agora, Lutero foi confrontado, mas o confronto não significa coisa negativa, embora para ele foi difícil. E se ele entendeu que era pela fé,
ele fez uma segunda questão. Ele escreveu 95 teses, 95 frases curtas, questionando todo o poder autoritário da época, questionando todo o poder controlador da época. E ele agora disse ao povo que não era daquela forma. Ele questionou os fundamentos principais, aquilo que parecia ser mais óbvio da época. Lutero nadou o ponto da maré. E com a invenção da prensa, ele conseguiu fazer com que os seus escritos fossem sendo multiplicados. Tanto em relação às 95 teses que foram apregoadas, como a Bíblia Sagrada, que foi traduzida para outras línguas. E agora as pessoas puderam descobrir quantas outras coisas tinham ali. E nesse quantas outras coisas, o legado de Lutero foi resumido em 5 pontos. Agora não mais a igreja que manda. Agora não mais uma autoridade específica que manda. Mas agora é somente pela Escritura Sagrada. Agora é somente pela fé. Agora é somente por Cristo. Agora é somente pela graça. E agora a glória somente a Deus. Não que antes não fosse, mas aquilo que chegava para eles é que era diferente. E interessante a comparação que a gente faz quando diz que é pela graça e também é de graça. Antes era cobrado um alto preço por isso. E hoje eu entendo que o alto preço cobrado foi pago na cruz e não nos sofrinhos. E quando eu entendo que é somente por Cristo, eu entendo que é pelo sacrifício dele na cruz. Quando eu entendo que a glória é somente a Deus, é que ninguém pode dividir a glória desse Deus poderoso. Quando eu entendo que é somente as Escrituras, é porque a Escritura é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar a minha e a sua vida. E eu concluo dizendo que quando a palavra de Deus ela é colocada perante nós, seja numa pregação como agora, seja no momento de uma leitura pessoal, numa devocional, a palavra ela chega já viva a cada um de nós. E ela possui eficácia nela mesma. E ela age através dela mesma. A palavra possui poder dela mesma. Lutero disse a seguinte frase: nada está acima da Bíblia. Lutero disse: permita ao homem que deseja ouvir Deus falar, ler a Sagrada Escritura. Então eu digo a você, você quer ouvir Deus falar com você? Está muito fácil, através da Escritura Sagrada. A Bíblia, o livro que mudou a história, é a palavra de Deus. A Bíblia, o livro que mudou a história, é uma ferramenta viva e eficaz. A Bíblia, o livro que mudou a história, é poderosa para mudar e transformar vidas. Que o seu coração seja aberto a ser transformado pelo Senhor Jesus, através da santa palavra dele. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que bênção. 5 anos a imprimir a primeira Bíblia. E naquele tempo só os ricos, os poderosos tinham acesso à Bíblia. Estava muito caro ter uma Bíblia. Hoje qualquer um fala assim, eu tenho uma Bíblia, nós vamos ali e te entregamos uma Bíblia. Naquele tempo, a Bíblia, o acesso era através do latim ou nas línguas originais. Lutero teve essa preocupação. Lutero queria que todo o seu povo lesse a Bíblia, por isso ele é traduzido para o alemão. Hoje nós temos a Bíblia, irmãos. Nós temos a Bíblia. Pergunto a você que está aqui hoje: quanto tempo você dedica
a leitura da sua Bíblia. Onde é que a sua Bíblia fica? Lá na sua casa, aberta na estante, em um determinado salmo. E você tem hábito de pegar a sua Bíblia e ler lá. Querido, em nome de Jesus, um dos grandes pregadores do passado disse assim: a Bíblia fechada é um livro comum, mas aberta, ela é a poderosa palavra de Deus. Como foi muito bem dito aqui nesta noite, ela transforma-nos eternamente. E a sua Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas, muito bem. Deus te abençoe, viu, evangelista Antônio Júnior? Deus te abençoe. Deus continue a te fortalecer, te usar nesse período de formação aí. Deus te abençoe. Nós estamos chegando ao término do nosso culto. Nós queremos agradecer a todos que nos visitam nessa noite. Que alegria ter você conosco. Eu quero dizer a você que essa igreja tem a alegria de te receber. E nós convidamos a você, vem com a gente. Vem lutar juntos conosco nesse rebanho aqui, nesse exército. Né? Eu sempre digo isso para todas as pessoas que estão chegando. Né? Olha, nós ainda não chegamos lá, mas nós estamos no caminho certo. Deus tem nos direcionado. Né? Então vem, em nome de Jesus.